Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre o aprofundamento dos conteúdos relacionados à circunferência trigonométrica. Então vamos começar visualizando a circunferência trigonométrica e vendo algumas características bem particulares dela. A primeira delas é de que o raio dessa circunferência é unitário, então ele tem a distância do centro até qualquer ponto da circunferência valendo uma unidade. Outra característica importante é de que o seu centro coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, tem coordenadas 0 para x, 0 para y. Os ângulos são marcados no sentido positivo com o anti-horário do relógio, o sentido contrário do relógio, e no sentido negativo para o sentido horário. Além disso, nós temos também aqui essa circunferência dividida em 4 quadrantes, em que o primeiro quadrante são para ângulos que vão de 0 a 90 graus, o segundo quadrante para ângulos que vão de 90 a 180 graus, o terceiro quadrante para ângulos que vão de 180 a 270 graus e, por fim, no quarto quadrante, os ângulos que vão de 270 a 360 graus. Lembrando que esses ângulos podem ser escritos tanto em graus como em radianos. Então, aqui em graus, em toda a minha circunferência, eu tenho 360 graus. Em radianos, para toda a minha circunferência, eu tenho 2π radianos. E não podemos nos esquecer que podemos escrever os ângulos tanto em graus como em radianos e que temos também essa possibilidade de transformar ângulos de graus para radianos fazendo é bem tranquilo, tá, gente, essa transformação. Se eu tenho um ângulo em grau e quiser transformar para radianos, eu vou usar uma regra de 3 simples, em que os 180 graus equivale a π radianos. E na segunda linha, o ângulo que eu quero transformar em radianos será o meu x. Você vai multiplicar cruzado e isolar o x. Mas, se você quiser transformar o ângulo de radianos para graus, basta substituir o π por 180, bem mais tranquilo, né? Então, nós temos ângulos que nem sempre estão no primeiro quadrante. Nós temos ângulos que podem estar no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Além disso, também temos ângulos que podem dar várias voltas na circunferência trigonométrica. Isso quer dizer o quê? Que se nós tivermos ângulos que não estão no primeiro quadrante, para encontrar os valores desses ângulos, das suas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, nós fazemos a redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Como que isso é feito? Sempre comparando o valor do ângulo com aquele que está sobre o eixo x. Lá no segundo e no terceiro quadrante, o ângulo que eu tenho no eixo x é o ângulo de 180 graus. Ele está à esquerda da origem do plano cartesiano. Se eu tiver com ângulos no quarto quadrante, o ângulo que eu tenho ali no quarto quadrante é o ângulo de 360 graus que está à direita do eixo x no plano cartesiano. Ok? Então, se eu tiver um ângulo no segundo quadrante, eu vou comparar lá e fazer 180 menos o ângulo. Se eu tiver um ângulo no terceiro quadrante, eu vou fazer o ângulo menos o 180. E se eu tiver um ângulo no quarto quadrante, eu vou fazer o 360 menos o ângulo, certo? Então, para completar aqui, para complementar, eu trouxe para vocês aonde é que a gente olha as relações trigonométricas na circunferência trigonométrica. Aqui nós podemos encontrar os valores do seno dos ângulos em toda a circunferência sobre o eixo x. São as suas projeções sobre o eixo x. Então, ângulos que estão no primeiro e segundo quadrante têm seno positivo, no terceiro e quarto quadrante tem seno negativo. O cosseno nós encontramos sobre o eixo x. Então, os ângulos que estão no primeiro e quarto quadrante têm cosseno positivo e os ângulos que estão no segundo e terceiro quadrante têm cosseno negativo. Com relação à tangente, nós usamos uma reta auxiliar que é tangente à circunferência num ponto 1, 0, em que todos os ângulos que estão no primeiro e terceiro quadrante têm a tangente positiva e os ângulos que estão no segundo e quarto quadrante têm a tangente negativas, pois estão abaixo dessa reta.
certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre as relações, um aprofundamento, sobre todos os conteúdos relacionados à circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!